Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Estoril Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados. Tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Cá Entre Nós. E hoje nós temos a honra de receber o Dr. Rafael dos Santos. Ele é advogado trabalhista com mais de 15 anos de experiência na área. Graduado pela Unip, Universidade Paulista de Campinas, e com graduação em 2006. Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Administração e Marketing e Comunicação, MBA em Gestão e Business Law pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Parecerista, olha só, né? Parecerista, desculpa, doutor, vamos lá. E professor universitário da Exanc, curso de Direito, no ano de 2019. O doutor Rafael é referência nacional na assessoria jurídica a empresas com foco em compliance trabalhista, gestão de passivos e relações estratégicas entre empregador e empregado e relações sindicais. Além de atuar como consultor de empresas dos mais diversos setores, é palestrante, articulista e professor universitário. Com um olhar atento às mudanças no cenário jurídico, especialmente as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, o Dr. Rafael nos ajuda a entender os riscos e as responsabilidades que rondam os contratos de pessoa jurídica e o novo olhar da justiça sobre as relações de trabalho, que é o nosso tema de hoje, o novo olhar da justiça sobre as PJs. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós e obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutor. Olá, Nelson, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite
dizer que eu estou honrado aí, bem contente em poder contribuir aí com cá entre nós, de informações aí de interesse coletivo, né? Um tema atual, está bastante aí divulgado na mídia e espero poder aí contribuir com um pouquinho do conhecimento. Nós não temos dúvidas quanto a isso. Temos certeza que vamos sair daqui com um entendimento bem melhor sobre essas novidades que estão acontecendo aí, da chamada pejotização, né? Vamos ver aí o que a gente pode extrair dos seus conhecimentos, a sua vivência diária também quanto a esse assunto. Doutor, vamos começar o nosso bate-papo então, porque isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, tá? Nós vamos tentar passar informações claras e precisas para toda a nossa população aí que é carente de informações mais assim populares no bom sentido. Doutor, o STF recentemente suspendeu processos envolvendo a chamada pejotização. O que exatamente o que está, ou melhor dizendo, em julgamento, e por que isso preocupa os empregados? Vamos lá. Ô Nelson, boa pergunta. Antes até de a gente entrar na resposta em si, destacarmos o seguinte, o que está acontecendo também dentro de toda essa sistemática hoje aí do STF. Dentro da temática trabalhista, nós tivemos uma alteração em 2004, tá? Por meio de uma emenda constitucional no ano de 2004, no qual ele alterou, na verdade, ele ampliou a competência da Justiça do Trabalho referente aí às relações de trabalho em si, tá? Anteriormente a essa alteração, essa emenda, o artigo 114 da Constituição, ela albergava a competência da especializada somente em relações inerentes ao emprego. O que significa isso? Ela ampliou para todas as modalidades de relação de trabalho a competência da Justiça do Trabalho em si. Porque esse destaque anterior. Dito isso, o que nós temos? O que aconteceu antes dessa suspensão? Com essa formalização dos contratos de PJ, aconteceram, obviamente, algumas reclamações trabalhistas no sentido de trazer ao juízo algumas violações referente à fraude. Essas violações, essas situações relacionadas ao contrato de PJ, obviamente, foram julgadas pela Justiça do Trabalho, que analisou todos os requisitos e todas as situações envolvendo o contrato. O que aconteceu? Por intermédio de um recurso chamado reclamação constitucional, um remédio, obviamente, jurídico, algumas empresas começaram a intervir, ou, na verdade, procurar o STF referente a essa competência da Justiça do Trabalho. Tá. O que aconteceu? O STF começou, então, sendo provocado a anular as decisões proferidas pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Isso, de fato, está trazendo aí um grande desconforto entre as duas esferas, obviamente, em decorrência de uma anulação de uma decisão já proferida, em decorrência da análise simplesmente do STF no que tange à terceirização. Hoje o STF ele entende que a pejotização é um meio de terceirização, o que de fato não é. Então, somado a isso, obviamente, até as questões legais que a gente vai pontuar agora, né? Se de fato essa pejotização é constitucional, enfim, esse destaque era bom ter sido feito porque realmente teve impacto, está tendo um impacto muito grande no que tange aí o reconhecimento dessa competência da Justiça do Trabalho. Então, em decorrência dessa situação de anulações de decisões, obviamente, chegou-se a um ponto do STF suspender as ações para verificar toda essa questão que envolve a contratação de PJ. Então, o que traz isso? A preocupação dos empregadores. Recorda a possibilidade de uma mudança no entendimento. Hoje, atualmente, é permitido legalmente você fazer essa contratação via PJ. Então, hoje, eu entendo que a maior preocupação dos empresários, dos empregadores, é justamente da modificação
via STF, dessa legitimidade para poder contratar dessa forma ou não. Perfeito. Doutor, vamos lá então. Na prática, vamos trazer isso no frigir dos ovos. Na prática, quais são os principais riscos para uma empresa que contrata via PJ em situação que caracteriza um vínculo empregatício? Ô Nelson, o principal risco é justamente o reconhecimento do vínculo. Justamente esse é o entendimento e essa é a maior preocupação do empregador quando ele faz essa contratação. Ainda mais atualmente com essa questão de suspensão, nós não sabemos de fato como será vinculado a contratação em si. E obviamente, aí, reconhecendo o vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, né, tem toda a condenação em pagamentos de encargos, férias, 13º salários, FGTS, INSS, enfim. São, obviamente, aí, valores que não constam e não fazem parte de uma contratação como PJ, né? Então, eu vejo que hoje esse é o maior risco aí do aumento de um passivo trabalhista de maneira elevada aí para os empregadores. E quais são os critérios que a Justiça do Trabalho costuma usar para identificar se um contrato PJ é, na verdade, uma relação disfarçada de emprego? Boa pergunta, Nelson. Hoje é o principal tema, né? É o que se discute, obviamente, além da competência da Justiça do Trabalho, essa questão ligada diretamente à contratação de PJ. Para identificar, obviamente, uma fraude existente ou não, tecnicamente, o que a Justiça do Trabalho ela verifica? O preenchimento dos requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, de maneira conjunta e, obviamente, integral. O que seriam, de uma maneira mais transparente, mais tranquila, esses requisitos? A pessoalidade, a onerosidade, a habitualidade e a subordinação, tá? Esses são os requisitos aí vinculados aí para o reconhecimento de uma relação de emprego. Entendi. Doutor, e vamos aprofundar um pouquinho mais nesse tema. Como que o julgamento do STF pode afetar as decisões já transitadas em julgado ou contratos em andamento? Existe algum risco de efeito retroativo? Ô Nelson, para a questão das decisões já transitadas em julgado, obviamente aí legalmente são imutáveis, não teriam nenhum tipo de modificação, isso. Agora, no entanto, se o STF declarar aí que a prática de prejudiciação é inconstitucional, que de fato existe fraude na contratação, na verdade esse tema ele é um pouquinho mais amplo porque decide-se primeiramente a competência para julgar. Eu acho que esse é o principal ponto hoje que está, muito embora não tenha uma divulgação adequada, mas acho que o principal tema que deve ser analisado é, de fato, devolver para a Justiça do Trabalho a sua competência, obviamente, para poder julgar esse tipo de relação de trabalho, que é a pejotização. Mas o que acontece, dependendo da decisão vinda do STF, imagino que teremos aí uma modulação, de fato, né, do que vai ser feito. Primeiramente, a competência de quem vai ser a competência para julgar esse tipo de demanda. Eu entendo particularmente que é da Justiça do Trabalho, de forma exclusiva, que ela está dentro de uma relação de trabalho. E aí, obviamente, dentro dessa decisão, espera-se esse efeito modulativo. Ou seja, obviamente, deve-se albergar já os contratos em andamento, e, obviamente, aí, depois da decisão, os contratos novos que vierem a ser feitos aí entre os litigantes, entre as partes, não litigantes, entre as partes, né? Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool.
Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Em Marília, hospede-se no Story Hotel, no centro de tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Story Hotel. Saúde acessível e de qualidade? Você encontra na Cliniprev, a clínica do associado Prever. Aqui você tem atendimento com médicos, dentistas e fisioterapeutas especializados, exames e procedimentos com preços exclusivos para associados, tudo com conforto, cuidado e excelência. Estamos na Avenida Tomé de Souza, 438 Marília. Agende sua consulta 14 3401 2262. Doutor, e os empregadores que seguem essas boas práticas, com contratos bem estruturados e prestações de serviços autônoma real, também devem se preocupar com a pejotização? Nelson, os empregadores que estão em situação, obviamente, mais segura, eles não estão imunes, né, obviamente, aí, a qualquer tipo de situação dentro da esfera trabalhista, tá? Mesmo contratos aí muito bem regidos, eles podem ser desconsiderados se na prática, obviamente, ficar configurada uma relação de emprego, né? Então, dito isso, é essencial que a prestação de serviço reflita, de fato, autonomia, ausência de subordinação, não tenha inserida dentro da contratação os requisitos que nós falamos anteriormente do artigo 2º e 3º da CLT. Entendi. Quer dizer, todo cuidado ainda é pouco, né? Vamos, mesmo estando tudo certinho, vamos devagarinho para ver como é que acontece. Exatamente. A suspensão dos processos pelo STF indica uma possível mudança de entendimento no judiciário. Nós podemos estar caminhando para maior rigidez? Nelson, eu entendo que sim. Como eu disse anteriormente, essa suspensão, significa que o STF, na verdade, ele precisa, obviamente, modular, entender, de fato, toda a situação que comporta esse tema de pejotização. Eu falo, não sendo repetida, não sendo repetida, né, como diz, não sendo... mas a questão da competência do Justiça do Trabalho é muito importante. Eu acho que é o primeiro tema a ser verificado pelo STF, porque verificando a competência, de fato, a gente vai ter um equilíbrio aí, né, dentre a verificação, as formalidades do contrato, enfim, teremos um equilíbrio aí entre a liberdade contratual e a proteção do trabalho. Agora, sim, de fato, pode, como você falou, ter uma tendência de maior rigidez, né? Especialmente aí em casos que envolvam fraudes disfarçadas, de terceirizações, enfim, que hoje é um dos focos aí debatidos também dentro da esfera trabalhista. Interessante, doutor. E aí, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer,
que é o seguinte: como que os empregadores podem se prevenir juridicamente e garantir segurança em suas contratações de PJs legítimos, além de ter um bom departamento jurídico para assessorá-lo, né? Não, exatamente. Importante que sempre em todas as contratações, não só PJ, dentro de um todo, né, o empregador ele tem que estar, obviamente, aí cercado e albergado por uma assistência jurídica de confiança, que lhe dê aí uma tranquilidade para poder prosseguir, né? Nós sabemos dos riscos empresariais, nós sabemos da rigidez que nós temos aí dentro da Justiça do Trabalho, a proteção legal do trabalhador, né? E dentro da pergunta, obviamente, o que o empregador deve, de fato, verificar? Se a contratação não alberga aí, se a contratação não preenche os requisitos do artigo 2º e 3º, ou seja, evitar exclusividade, subordinação, permitir que o PJ, né, atenda a outros clientes, formalizar contratos mais detalhados, dentro do contrato, dentro da minuta, registrar de forma clara o escopo da prestação de serviços, enfim, evitar um controle de jornada. Na verdade, assim, o controle de jornada em si, ele é muito complexo, porque você tem, obviamente, uma estrutura funcional dentro de uma empresa. Isso não quer dizer que você tenha, obviamente, aí um controle de jornada do prestador de serviço. Ele precisa, de fato, ter a sua prestação dentro do horário estabelecido da empresa. Mas eu acho que o importante é ter um modelo jurídico aí alinhado com a realidade da prestação, obviamente, de cada empregador, né? Uma pergunta que surgiu, eu acho que interessante, somente nesse momento. Quais são os principais erros que os empregadores cometem ao tentar formalizar uma contratação de PJ para fugir das obrigações trabalhistas? Ô, Nelson, é justamente isso que se discute também dentro da Justiça do Trabalho. Essa tentativa do empregador de se isentar de pagamento de tributação, de encargos trabalhistas, enfim, utilizando-se dessa legitimação hoje autorizada pelo STF de contratação, fugir, obviamente, das suas responsabilidades legais, né? Então, hoje eu entendo que dentro do setor empregatício, nós temos pessoas de boa fé, obviamente, e temos também de má fé. Então, essas pessoas de má fé, elas tentam, de todas as formas, disfarçar, né, a relação de emprego, né, a relação trabalhista, por intermédio dessa contratação como PJ. Dá uma disfarçada aí para poder ver se sai um pouco dos encargos, né? Geralmente é o que o pessoal erroneamente procura fazer. Mas vamos lá. Hoje nós sabemos aí que a nossa carga tributária é bem complicada, né? Ela é bem pesada para o empreendedor, né? E aí, de certa forma, algumas pessoas, alguns empregadores, eles tentam aí, obviamente, tirar um pouco esse encargo de forma arriscada, né? Tentando aí mascarar a relação trabalhista através dessas contratações com o PJ. Doutor, existem setores ou tipos de atividades mais vulneráveis à caracterização indevida de privatização? O que esses empregadores devem fazer? Ô, Nelson, até em contraponto à sua pergunta, eu imagino que esse tipo de contratação, ao meu entendimento, ela deve ser, obviamente, pactuada com pessoas de cargos mais estratégicos, pessoas legalmente com maior nível de instrução, tá? Por quê? Porque o contrato, obviamente, quando ele é bem estruturado e tem a boa-fé e não existe vício, ele fica mais difícil de ser descaracterizado. Quando você fala qual que é a atividade mais vulnerável, eu nem entro muito no cerne da atividade em si, mas sim do cargo específico e se a pessoa tem um nível de intelecto capaz de entender essa contratação ou não. Temos aí hoje vários setores que se utilizam de periodização, né? O setor de TI é um setor que se utiliza muito, da saúde, comunicação, educação,
são setores que, de fato, estão mais expostos por utilizarem de uma maior frequência esse tipo de contratação. Mas, obviamente, se você tem um cargo operacional, um cargo que você, de fato, vislumbra que o colaborador não tem um intelecto capaz de assimilar todas as disposições contratuais, obviamente você traz um risco acentuado para esse tipo de contratação. Interessante. Quais as orientações, doutor, práticas, o senhor daria para empresas que atualmente têm profissionais atuando como PJ, mas que exercem funções, como o senhor mesmo disse, típicas de CLT? Nelson, primeiramente, assim, é complicado a gente entrar nessa esfera, porque nós temos aí essa suspensão aí proferida pelo STF, então nós não sabemos de fato como vai ser modulado os efeitos aí da contratação em si. Mas, assim, via de regra, o que é importante o empregador avaliar? Verificar a relação, obviamente, empregado-empregador ou prestador de serviço, né? Verificar qual é o risco dessa função em especial, né? Para caracterização do vínculo empregatício. Como eu falei, eu acho que cargos operacionais não devem albergar esse tipo de contratação. Então, um gerente, um coordenador, um diretor executivo, eu acho que são cargos com nível intelecto maior, e aí poderia, obviamente, fazer uma contratação diferenciada, que eu creio que o risco, obviamente, não está imune, como nós já falamos anteriormente, mas você acaba inibindo um pouco esse risco, né? Pode também ser feito, obviamente, implementar, e se já não tiver, um plano de compliance trabalhista. Isso é interessantíssimo, para que você tenha boas políticas e boas práticas, né? E aí, dentro desse compliance, você pode, obviamente, revisar contratos, alinhar expectativas, treinar gestores para evitar uma subordinação disfarçada, né? Que a gente fala. Enfim, tentar, obviamente, aí, afastar não todos, mas disfarçar a grande parte dos requisitos aí elencados no artigo 2º e 3º da CLT. Doutor, o senhor acredita que esse movimento do STF pode abrir caminho para uma possível reforma legislativa ou regulamentação mais clara sobre o uso de PJ nas empresas? Nelson, é o que nós esperamos, né? Obviamente, como advogados aí, utilizadores do direito, esperamos que venha de uma certa forma modulado. E volta ao tema, obviamente, verificar de fato a responsabilidade e a competência da Justiça do Trabalho para que ela analise essas questões envolvendo o PJ em si, para que a gente também tenha uma segurança jurídica maior, tanto do empregador quanto do empregado. E eu acho que, em termos de legislação, eu acho que é um pouco mais complexo a gente modificar uma lei, ter um ajuste mais robusto nesse sentido, que daí, obviamente, não seria só uma suspensão ou uma decisão proferida pelo STF, enfim. Eu acho que essa suspensão ela vem mais em encontro, de fato, para verificar todas essas questões, primeiramente de competência, porque hoje confunde-se muito pejotização com terceirização, que, de fato, são coisas distintas. Então, obviamente, o STF verificando todos os requisitos, tudo que se envolve na matéria, deva sair uma decisão específica para, de fato, ajustar esse limbo que nós temos aí, obviamente, esse conflito entre as duas esferas, né? Doutor, por gentileza, qual que é a diferença entre a pejotização e a terceirização? O que é mais latente? O que define uma da outra? Nelson, são dois modelos totalmente distintos, né? Na pejotização, nós temos, realmente, uma contratação autônoma, obviamente, para uma pessoa exclusiva, tá? Na terceirização, o que nós temos? Nós temos uma empresa terceirizada, uma empresa terceira, ao qual ela faz contratações via CLT de funcionários, para que esses funcionários prestem serviço para demais empresas, que são chamadas de prestadoras, de tomadoras de serviço. Então, na terceirização, nós temos a figura de um empregador,
de um trabalhador seletista e, obviamente, que prestam serviços para demais empresas. Na questão da pejotização, né, da pessoa jurídica, você pega uma pessoa específica, obviamente, ela abre um CNPJ de maneira única aí, e de forma autônoma presta serviço para demais empresas. Então, assim, são institutos totalmente distintos, né? Tá, isso é mais tranquilo para os empregadores definir e saber aquilo que estão fazendo, né? É mais tranquilo. Dá para se perceber a diferença tranquilamente. Exato. A única coisa que o empregador deve se atentar, obviamente, como todos os outros contratos, é certificar que a prestadora de serviço é uma empresa idônea, que tenha condições, obviamente, para suportar a operação ao qual está sendo contratada. Obviamente, internamente, ou pelo jurídico, ou pelo setor de contratos, tem que ter um acompanhamento, eu digo até mensal, de recolhimentos, de pagamentos, para que não tenha uma responsabilidade subsidiária perante a Justiça do Trabalho. Isso é importante. Legal. Bom, doutor Rafael, cá entre nós, considerando esse novo olhar da Justiça, como o empregador pode equilibrar flexibilidade na contratação com segurança jurídica e responsabilidade trabalhista? Nelson, cá entre nós, o caminho está na transparência, na coerência, num planejamento jurídico bem feito, bem elaborado. É possível ter uma flexibilidade com segurança, desde que o modelo aí da contratação ela reflita aí a realidade do empregador, ela respeite os limites da lei, ou seja, o PJ deve ser autônomo de fato, como a contratação assim permite, e o seletista, obviamente, dentro dos requisitos formais estabelecidos aí pela CLT no artigo 2º e 3º. Entendo também que o empregador precisa, de fato, ter uma assessoria jurídica preventiva. Isso é essencial para qualquer empregador. Obviamente, aí você mitiga litígios passivo-trabalhista e entender, né, que, obviamente, aí estamos diante logo de um novo cenário, né? Nós não sabemos de que forma será, obviamente, modulado as questões envolvendo a contratação de PJ, mas dentro de um cenário empreendedor, o empregador ele deve, obviamente, respeitar todas as situações aí elencadas. Bom, doutor Rafael, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós, viu? Compartilhar aí os seus conhecimentos e por esclarecer com tanta, como o nome já diz, clareza, né, um tema tão atual e relevante para os empregadores. A sua participação trouxe orientações valiosas que, com certeza, ajudarão muitos a tomar decisões mais seguras e conscientes. Foi um prazer tê-lo aqui conosco no Cá Entre Nós e esperamos revê-lo em breve. Bom, Nelson, eu que agradeço novamente a participação. Como eu disse no início, foi um prazer aí poder trazer informações aí de interesse coletivo, não só de empregados como de empregadores, e me coloco aí, um prazer obviamente falar contigo, me coloco à disposição para outras oportunidades, se assim surgirem. Muito obrigado, doutor. Eu vou colocar os seus contatos agora aqui na nossa tela e enquanto os contatos ficam aparecendo, vou pedir para que o senhor, por gentileza, deixe aí uma mensagem para os seguidores que estão nos vendo agora. Perfeito, Nelson. Até sobre o tema, né, dentro do que nós falamos aí em todo o nosso bate-papo, que os empregadores, de fato, aí tenham uma boa assessoria jurídica dentro das suas empresas, pessoas de confiança, para que tenha, obviamente, contratações seguras, não só seletista, como também todas as demais formas de contratação permitida pela legislação legal. Os trabalhadores fiquem atentos, obviamente, às contratações, se atentem a uma leitura de contrato, procurem sempre um advogado, se obviamente tiver uma questão muito complexa,
E ambas as partes, sempre aí, obviamente, respeitando os limites legais nas contratações, a boa-fé contratual, para que, obviamente, nós tenhamos aí boas relações trabalhistas em todos os cenários, em todos os sentidos. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui novamente. Esperamos tê-lo aqui outras vezes para poder a gente discutir outros assuntos como esse, que, como nós já dissemos, tão atual e a gente precisa entender um pouco melhor. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Nelson. Um grande abraço. Conversei aqui com o advogado trabalhista, doutor Rafael dos Santos. Na semana que vem, nós teremos, é claro, um novo entrevistado e, é claro, sempre com a sua colaboração, você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails semanalmente, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Como eu sempre digo, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa, para a entrevista do Dr. Rafael. E se você gostou, por favor, divulgue nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá entre nós com Nelson Marques.